Salve, salve! Boa noite, galera! Estamos começando mais uma edição da Pepita Academy. Eu, Rodrigo Trasferetti, SLO e co-founder da Pepita, em conjunto com Mauro Stopato, CKO da Pepita, ambos membros do conselho. Vamos falar hoje sobre uma temática muito importante. De minha parte, inovação na prática. E o Mauro, a comparação de B3 com token. Não é isso mesmo, Mauro? Boa noite, meu Exatamente. amigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os que nos ouvem. Hoje nós vamos fazer uma breve apresentação. Vamos estrear com as pílulas de conhecimento. O Rodrigo apresentando a questão da inovação na prática e eu fazendo a comparação entre a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, com o mercado token dos criptoativos. É isso aí. Então vamos lá. É muito importante a gente definir a inovação na prática como uma simbologia. A história do universo, a história da humanidade, sempre que há uma necessidade de criar algo diferenciado, algo que incomoda você no seu dia a dia, a gente sempre se coloca de prontidão para criar algo novo. Assim veio a história da humanidade, inovando de tempos em tempos, e no âmbito da tecnologia, que a Pepita está integrada, não é diferente, porque as novas tecnologias estão aí para impactar no dia a dia e no cotidiano das pessoas, das instituições como um todo, né? Então a gente preparou uma breve apresentação para trazer esse conteúdo da inovação na prática que está atrelada ao empreendedorismo sustentável, né, considerando uma série de estruturas e segmentos em setores diversos da economia social consolidada, sendo um fenômeno cultural. Ou seja, nasce por influência do meio em que vivemos. Então, independente da localidade que a pessoa, a empresa, a instituição está, ela sempre está em constante transformação. É um fenômeno que nasce no âmbito, seja pessoal, familiar, profissional, institucional, local ou global, ou até mesmo local, quando há uma integração híbrida de situações, como no âmbito que a gente vive hoje, o mundo globalizado, né? Sempre querendo resolver problemas de formas diferentes, criando e agregando cada vez mais valor. Então, a inovação na prática, ela se baseia no conhecimento econômico e na ciência, na vivência propriamente dita, do meio em que a gente vive, né? Se reflete nas tendências denominadas como seja as mais avançadas, para implementar soluções diferenciadas, seja na nossa vida, seja no mercado de trabalho, seja no âmbito que for, que agrega maior agilidade nos processos e valor no dia a dia de todos, como mencionamos, desenvolvendo inovação, seja nos serviços, nos produtos, nas tecnologias, em soluções diferenciadas. Então, nesse próximo slide, a gente costuma ver uma análise que a gente sempre gosta de dar quando a gente está mentorando as startups, por exemplo, da onde você vai começar e aonde você vai finalizar. É muito importante que a gente valorize. Perfeito. Perfeito. Então, nesse próximo slide, tem uma imagem que é um mapa, né? Uma escada, que nós denominamos como escada do sucesso. E é muito importante que a gente valorize a própria história. Saber onde nós queremos chegar ajuda muito, porque é muito importante no mundo em que nós vivemos hoje, você definir as suas metas, seja de curto, médio e longo prazo, e compreendendo que sempre, como a vida, ela tem altos e baixos. Então, é muito importante que a gente pretenda enxergar o ponto aonde a gente quer chegar, para que essa caminhada de inovação na prática seja coesa, perfeito? Então, no próximo slide, como vocês vão poder verificar, é muito simplório, como se fosse uma sala de aula. É muito importante que a gente inove de dentro para fora. Como eu costumo dizer isso nos MBAs, nas mentorias, nas consultorias que a gente dá. Primeiro passo é a gente encarar
as coisas do dia a dia como a nossa própria vida. Então, como anda a sua primeira empresa, que é você mesmo, né? Eu sou a minha primeira empresa, independente das empresas que eu venha a ter, das empresas que eu venha a trabalhar e ser associado ou não. Então, a gente tem que verificar no âmbito pessoal, inclusive, como estão as nossas finanças, como estão as nossas compras, porque tem muita gente, principalmente a cultura do Brasil, né? Onde a galera gasta mais do que ganha. Como que é a nossa comunicação com o meio em que a gente vive, o nosso network, a nossa relação com a comunidade em que a gente se relaciona, como que está a nossa capacitação. Estudar sempre, estar integrado com as tendências é muito importante para que você consiga inovar na prática e saber onde você quer chegar. Então, no próximo slide, você vai verificar como se fosse um campo, né? Um céu, o mundo está aí cheio de oportunidades, perfeito? E você tem que verificar o que te move, né? Qual é o seu propósito? Independente da onde você está integrado, é muito importante que você tenha um propósito, que o projeto tenha um propósito, seja no seu âmbito pessoal, seja no seu âmbito institucional, as coisas têm que ter um propósito, tem que solucionar coisas diferenciadas, e é isso que move a gente, né? Esse propósito, agregando esse valor, porque o campo, os caminhos são diversos, né? Então, no próximo slide, você verifica que aquela árvore anteriormente, a gente detalha ela muito aqui. Então, não importa o que a sua marca diz ser, perfeito? Mas quem realmente ela é. Ou seja, qual é a sustentabilidade que dá para essa árvore, seja a sua vida, seja o seu projeto, seja a sua empresa, seja o seu negócio como um todo, ficar de pé, ficar sustentável. Como no caso a Pepita. A Pepita ela tem uma sustentabilidade muito grande, que aí você pode estar integrando, seja com credibilidade, comprometimento, confiança, soluções diversas, inovações em diversos setores e principalmente o respeito integrado com a comunidade. No próximo slide, a gente gosta muito de dar um exemplo de uma criança. O que faz você se tornar único? Perfeito? Então, a Pepita, ela nasce de uns tempos para cá, com muita parceria, com uma equipe muito sofisticada, muito capacitada, cada um com uma expertise diferenciada, e se criou algo único, que não existia no mercado. Perfeito? Então, é muito importante que a inovação na prática tenha esse aspecto. Perfeito? No próximo slide, a gente gosta muito de dar uma simbologia. O que é a inovação na prática, na realidade? É isso que está nessa imagem. Resolver problemas de formas diferentes, criando valor, que nada mais é nada do que a Pepita faz. Ela cria diversas soluções inovadoras, atreladas no mercado, resolve inúmeros problemas de formas completamente diferentes que antes não existia, integrando uma série de situações. Perfeito? Então, como a gente pode, no próximo slide, a gente define 4 estratégias para a gente conseguir enxergar como que a gente coloca na prática as inovações, seja da Pepita ou seja de qualquer outra coisa que você, por exemplo, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, queira desenvolver. Você pode estabelecer 4 tipos principais de inovações na prática. E a gente detalha aqui conforme o manual da Oslo, da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que são inovações de produtos e serviços, que envolvem mudanças significativas em suas potencialidades, incluindo os bens totalmente novos e seus aperfeiçoamentos. Perfeito? O segundo ponto são inovações em processos, que representam mudanças significativas nos métodos de produção e de distribuição. Perfeito? O terceiro são inovações organizacionais, que corresponde à implantação de novos métodos e mudanças nas práticas dos negócios, seja nos setores público ou privado. E por último, e muito importante inclusive, são as inovações do marketing, que correspondem a novos métodos e mudanças de design, mudanças no produto, na embalagem, na promoção, na colocação no mercado, nos métodos de consumo, no estabelecimento de preços dos bens e dos serviços, perfeito?
Então, no próximo slide, a gente detalha muito aqui, de todo modo, a inovação na prática são métodos que nascem de dentro para fora, seja em nível microeconômico ou macroeconômico. Por exemplo, podemos considerar que uma empresa inovadora é aquela que introduz uma inovação no mercado, desenvolvendo inovações próprias ou em cooperação, introduzindo um novo produto, serviço, um novo processo, uma nova operação, um novo método de marketing, uma mudança organizacional na sociedade, gerando impacto no desempenho com mudanças significativas na produtividade e na eficiência, interagindo e conectando atores do ecossistema de inovação, globalmente falando, gerando soluções e impacto disruptivo, alavancando inovações no mercado. Perfeito? Então, dessa forma, podemos estabelecer que nós vivemos a quinta revolução, onde, por meio das tecnologias e processos diversificados, que estão a serviço da humanidade, marcados pela criatividade, network e propósito comum, criamos uma nova era socioeconômica global. Perfeito? E essas novas tendências tecnológicas nós abordaremos na próxima aula, nos próximos tópicos. Então, fica aqui essa primeira pílula para deixar a gente uma mudança de mindset, que a inovação na prática ela começa de dentro para fora, perfeito? E são processos muito simples, objetivos e que também, atrelado a esse mercado financeiro que a Pepita está integrada, o Mauro agora vai falar das comparações de bolsa de valores, de token, por aí vai também, é importante para que possamos fazer as análises gerais do mercado e possamos escolher as melhores estratégias de como a gente tem um desempenho melhor no âmbito financeiro, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. Não é isso mesmo, Mauro? Exatamente, Rodrigo. Então, boa noite a todos. Vou pedir que a produção insira nossa apresentação. Nós falaremos, então, a respeito da comparação do mercado. Eu sou o Mauro Stoppato, né? Sou o CKO da Pepita Utility Token, responsável pela área de conhecimento, juntamente com meu amigo e membro também do conselho, Rodrigo Trasferetti, nós somos responsáveis pelo Pepita Academy. Agora, no próximo slide, então, nós veremos que o nosso conteúdo de hoje será a comparação da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, né, para ficar mais fácil a compreensão, mas pode ser qualquer Bolsa de Valores do mundo. Nós faremos uma comparação com os tokens, ok? Bom, o primeiro ponto a ser destacado nós precisamos saber o que é um valor mobiliário, né? Os valores mobiliários, eles estão discriminados através da legislação. A CVM estabelece pela Lei 6.386 de 76, o que vem a ser valores imobiliários, e também com a Lei 10.301 de 2001, que alterou algumas disposições, né? O valor mobiliário mais conhecido são as ações, mas nós temos também o mercado de derivativos, as opções, as debêntures, uma série de outros ativos que são classificados como valores mobiliários. Então, nós poderemos acompanhar no próximo slide uma definição muito simples para aqueles que ainda não têm compreensão do mercado de capitais, o que vem a ser uma ação. E todo o objetivo dessa pílula do conhecimento de hoje, de minha parte, é fazer justamente a apresentação das características, né, das semelhanças e das distinções entre ações e tokens, ok? Então, nós estamos dentro dessa linha de conhecimento, dessa linha de raciocínio. Uma ação, ela nada mais é que uma fração do capital de uma companhia. Então, toda companhia que é constituída como uma sociedade anônima, juridicamente, ela possui ações, ok? E essas ações, elas representam o valor do capital da ação. Então, se um exemplo bem simples, para que seja de fácil compreensão, uma empresa que tenha 1 milhão de capital social e possua 1 milhão de ações, ela terá o valor da ação
em R$ 1, avaliado em R$ 1. Então, nós temos aí um fracionamento. Nós estamos, então, verificando uma das características. Então, já falamos que a ação é um valor mobiliário e já falamos aqui de fracionamento de capital, ok? Então, são algumas características. Podemos ir para o próximo slide. As ações, elas têm um aspecto bastante interessante. O acionista ele tem um dever e tem vários direitos. Qual que é o dever do acionista? O dever dele é de pagar pela ação que ele adquiriu. Basicamente, é o dever que o acionista possui. Agora, ele tem vários direitos. E também nós faremos a correlação com o token. Qual token que se assemelha qual token que se assemelha à ação? A ação, o acionista ele tem direito a voto, ele tem direito à participação nos lucros, ele tem direito de preferência na subscrição de novas ações. Toda vez que acontecer um novo lançamento de ações, o acionista tem direito de preferência nessa subscrição. Ele pode convocar assembleias, ele tem direito a informações, ele tem direito de transmissão, ou seja, ele pode comprar e vender essas ações, e tem direito de recesso, ele pode sair como acionista minoritário, ele pode sair da sociedade, colocar à venda as suas ações. E também existe o tag alone, que é uma outra característica, né, também de direito de saída relacionado a esse mesmo direito de recesso, também de saída da empresa em relação aos acionistas minoritários. Então, no próximo slide, nós veremos agora as características, basicamente, de dois tipos de ações, né? Duas espécies de ações. As ações ordinárias, que a característica principal dela é o direito a voto. É interessante salientar que, praticamente agora, todas as ações, todas as empresas que estão abrindo capital na B3, elas já abrem exclusivamente com ações ordinárias, mas ainda existe um grande mercado de ações preferenciais também. Então, a ação ordinária, a espécie da ação ordinária, a característica principal é o direito a voto. Próximo slide. Ações preferenciais. A espécie de ação preferencial, a característica mais importante dela é justamente a preferência, né, prioridade que ela possui para o recebimento de dividendos, né, que é a divisão do lucro ao final do exercício para os seus acionistas. Ok? Então, no próximo slide agora, nós veremos agora os conceitos de criptoativos e criptomoedas. O que vem a ser um criptoativo? Um criptoativo nada mais é que uma representação de valor, é um registro digital. Nós temos transações dessas representações de valores, desses registros digitais, feitas tanto entre indivíduos como entre empresas, e sem intermediação de uma instituição financeira. Então, nós dizemos que esses criptoativos são ativos intangíveis. Então, na Bolsa de Valores, na B3, é um mercado centralizado, existe a comercialização para existir necessita da Bolsa, o que não ocorre com os criptoativos, né? Não existe essa descentralização, e uma característica importante também, que o criptoativo é um ativo intangível. Então, nós temos aí um conteúdo para as próximas pílulas de conhecimento, que nós falaremos da CPC 04, que aborda e trata ativos intangíveis. Veremos agora, neste mesmo slide que nós estamos, criptomoedas. O que é uma criptomoeda? O conceito, né? É um tipo de dinheiro. Assim como conhecemos outras moedas, só que essa moeda ela é uma moeda totalmente digital. E também uma característica importante, ela não é emitida por nenhum governo. Então, o real é emitido pelo governo, pela Casa da Moeda, pelo governo brasileiro. O dólar, pelo governo norte-americano. A criptomoeda não é emitida por nenhum governo, é emitida de uma forma
descentralizada e é totalmente digital. No próximo slide, nós veremos agora o que vem a ser token. Isso aqui diz bastante respeito também ao nosso ambiente, a Pepita Global, Pepita Utility Token. O token, ela é uma representação de um bem. É a representação de um bem em formato digital. Então, o token é um ativo digital criado para ser utilizado dentro de um ecossistema, de um projeto que foi criado, e ele não precisa ter a sua própria blockchain, ok? Isso é uma característica e uma definição para token. No próximo slide, nós veremos a distinção entre 3 tipos de tokens. O primeiro tipo de token que nós estudaremos são os utility tokens, que são ativos descentralizados que permitem o acesso a determinados produtos e aplicações. Então, utility token, ativo descentralizado, permite o acesso a produtos ou aplicações. Então, no próximo slide, continuando o conceito e a aplicação do utility token, nós podemos dizer também que o utility tokens são como moedas com aplicações específicas. Eles dão acesso a produtos e serviços oferecidos por uma empresa e, dessa forma, eles não são ativos de especulação. Então, existe uma certa estabilidade na valorização, no valor intrínseco dos utility tokens. Eles estão menos suscetíveis a grandes oscilações, volatilidades de preço. No próximo slide, então, nós veremos mais uma característica, algumas características do utility token. Então, o conceito do utility token, né? Um utility token, ele é utilizado para solucionar problemas com agilidade, proporcionar acesso a benefícios exclusivos. Os utility tokens, eles estão armazenados na blockchain, que garante, isso é uma garantia de segurança e confiabilidade, e sendo que essas informações estão todas online, okay? Através dos smart contracts e através do acompanhamento de todas as operações via blockchain. O utility token, também ser utilizado em compras e outras situações. Os utility tokens, eles são emitidos em conformidade com as propostas da equipe criadora. E sendo descentralizados, não é possível, então, impedir a criação dos utility tokens. Agora, no próximo slide, nós veremos um outro tipo de token, que é o security token. O security token, ele é um ativo de investimento ou de especulação. Então, o objetivo do investimento no security token é a valorização desse ativo. Quem possui o security token recebe uma participação nos resultados. Então, existe aqui uma semelhança do security token, do detentor do security token com o acionista, né? Eles também têm uma participação em resultados financeiros, que podem ser, por exemplo, tokens adicionais, assim como uma subscrição de ações como um acionista possui. Okay? No próximo slide, nós vamos falar agora sobre os coin tokens. Um coin tokens, o mais famoso é o Bitcoin, né? Que é o coin, é uma moeda digital. Então, a moeda digital, neste caso, as moedas digitais, os coin tokens, elas têm uma utilidade semelhante das moedas fiduciárias. O que é moeda fiduciária? Moedas fiduciárias são as moedas que nós conhecemos, que é o real, o dólar,
Se diz fiduciária porque ela não existe mais o lastro no ouro, ok? A partir do momento que deixou de existir o lastro em ouro, todas as moedas oficiais, controladas por um banco central, elas passaram a ser chamadas de moedas fiduciárias. Então, elas são utilizadas, as coin tokens, da forma semelhante como as moedas físicas. Então, o objetivo, nesse caso, do investimento nos coin tokens é usar como dinheiro, como investimento e também como preservação de capital. Os coin tokens também podem ser usados para fazer transferências de dinheiros e também como reserva de valor. No próximo slide, então, vamos fazer um pequeno resumo dos temas que foram abordados hoje, que é a comparação da B3. A B3 é a nossa Bolsa de Valores do Brasil, ok? Com os tokens. As semelhanças e diferenças, né, que nós vamos abordar agora. Podemos passar para o próximo slide. O próximo slide, nós veremos, então, que uma das semelhanças, a semelhança principal entre tokens e ações é o fracionamento. Assim como as ações são um fracionamento do capital social de uma empresa, os tokens também representam fracionamentos dos quantitativos de tokens disponíveis de cada projeto, ok? As diferenças principais que nós podemos elencar em relação aos tokens, em relação às ações, estou frisando nas ações, que são os ativos mais conhecidos aí, relacionados ao mercado de capitais. É a descentralização, enquanto a Bolsa de Valores, as ações é um mercado regulamentado e fiscalizado pela CVM. Os tokens têm a característica de ser descentralizados. Outra característica importante, diferença também marcante, é a digitalização. Então, os tokens são ativos digitais. E uma outra característica importante é a questão da participação societária. Então, em todas as ações, todo acionista, ele é um participante societário, ele tem uma fração do capital social da empresa. E os tokens, apenas o token, Security Token, apresenta características de participação societária, os demais tokens não apresentam. Então, eu encerro aqui o meu conhecimento, a minha pílula do conhecimento, e agora eu e o Rodrigo estamos abertos a perguntas dos participantes e do público ouvinte. Caso tenha algumas dúvidas, estamos à disposição para respondê-las, ok? Obrigado. Muito bem, meu amigo. E importante frisar, Mauro, que qualquer coisa que a galera que está acompanhando queira nos questionar, é importante que mande aqui ao vivo no YouTube ou no chat, nos grupos oficiais da Pepita, que a equipe de marketing sempre está acompanhando e nos dando todo o suporte para que a gente possa estar corroborando com as respostas. Eu gostaria, Mauro, meu amigo, de fazer um comparativo. A gente veio falando de inovação na prática, de gerar resultados, de agregar valor de forma diferente, né? E você muito bem comparou, pegando o gancho da Pepita, como utility token que não tem a obrigatoriedade de ter uma própria blockchain, né? Não existe essa obrigatoriedade, mas a Pepita tem a própria blockchain. Isso é uma coisa legal da gente comentar, que é uma inovação na prática que a Pepita coloca no mercado, gerando mais segurança, gerando mais credibilidade no mercado, nas suas operações. Não é mesmo, Mauro? Tem uma pergunta que chegou aqui, do nosso amigo Odair, que acho que é bem legal você comentar, que está atrelado com a sua pílula do conhecimento, né? Okay. Como funciona a liquidez de um utility token? Sim, muito bem. Boa pergunta. A questão da liquidez de um utility token, ele está atrelado
a semelhança do mercado de capitais, do mercado de ações, ele está atrelado à oferta e demanda. Nós temos os contratos smart contracts que estabelecem regras de liquidação. Então, em alguns componentes da distribuição dos tokens, dos ativos, eles precisam seguir algumas regras de liquidação e os demais, estou falando no caso de participantes como conselheiros e como fundadores, né? Eles precisam passar, entre aspas, um pedágio, né? Um tempo para poder liquidar os seus tokens, né? E um fracionamento de liquidação. E os demais vão fazer essas liquidações através das exchanges, né? Que são a semelhança das corretoras no mercado de capitais, são as bolsas, né? As corretoras que, diferente da Bolsa de Valores, as exchanges funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, essas liquidações são realizadas através de ofertas de compra e venda, através dessas exchanges que fazem essas liquidações nas suas próprias carteiras, nas suas próprias corretoras. Existem também operações que podem ser feitas pessoa a pessoa, que são operações particulares, mas nós recomendamos que as operações sejam todas realizadas dentro das exchanges. Eu espero ter sido claro e respondido o questionamento. O que dá, inclusive, uma maior segurança para essas transações, né, Mauro? Chegou outra pergunta do Moser, que ele está questionando se o pessoal vai poder utilizar as pepitas no mercado, nas lojas, nos e-commerces, no dia a dia, né? E com certeza vai poder utilizar. Está no roadmap da Pepita, com a alavancagem, o crescimento, as integrações nas redes, nos meios de pagamento, aos poucos, as grandes companhias, as grandes redes, as franquias, as marcas vão estar integrando, tecnologicamente falando, os seus meios de pagamento, porque nós vivemos, inclusive, num mundo tecnológico disruptivo e o mercado não consegue nadar contra a maré. Perfeito? Então, você vê aí, a grande maioria das empresas aí, inclusive instituições financeiras, se integrando com essas novas tendências, inclusive de utility tokens como a Pepita, onde as pessoas que obtêm esses tokens vão poder trocar por produtos, por serviços diversos. É obviamente que tudo no seu devido tempo, né, Mauro, de escalonamento e de integração no mercado globalizado. Perfeito, Mauro? Perfeito, perfeito. Só complementando, Rodrigo, exatamente como você muito bem explicou, e como nós abordamos agora anteriormente, né? A característica principal dos utility tokens, né? São ativos descentralizados e que permitem acesso a produtos e aplicações. No caso da Pepita Utility Token, nós temos, então, uma função de unir o mercado centralizado, que é o mercado que nós conhecemos, né, do mundo físico, né, das trocas de mercadorias, né, com um mercado descentralizado, que é o universo dos criptoativos, que é o universo da tokenização de ativos. Então, a Pepita Utility Token, ela sim, ela será utilizada como um meio de pagamento em diversas parcerias com os futuros parceiros que estão em negociação para trocas de mercadorias, contratos, garantias de contratos. Então, ela tem uma série de aplicações, né, que estão aí no forno para serem apresentadas num futuro próximo, né, além de ter contratos, isso é uma característica bastante diferenciada, né, contratos de extração de minérios, né, o que nos dá uma característica além da característica fiduciária, né? Então, nós temos um lastro, teremos os nossos lastros de ativos minerais, minério mesmo, minério, commodity, não é mineração digital, é minério.
A exemplo na do ouro, capacidade de extração das mineradoras parceiras. capacidade de extração, onde essas extrações futuras estarão depositadas em favor da pepita. Então, é uma garantia de diminuição de volatilidade e de solidez do negócio pepita. Que é uma das coisas que nós mencionamos na questão de inovação na prática, quando Exatamente. exemplificamos a árvore, né, a raiz que dá sustentabilidade para o negócio. Então, a pepita ela traz inúmeros diferenciais, inúmeras soluções, inúmeras aplicações para, seja pessoa física ou pessoa jurídica, não importa se é de pequeno, médio ou grande porte, fazer as suas operações e as suas trocas, né, de compra e venda, de produtos e serviços, aplicações aí, para gerar uma inovação na prática, no dia a dia das pessoas, das instituições, nesse mercado tão importante que é o mercado disruptivo das inovações descentralizadas. Exatamente. Temos mais perguntas? Acredito que não, pelo menos aqui não aparece para nós, Mauro, mas muito bacana esse tempo que a gente teve falando dessas primeiras pílulas de inovação na prática e a comparação de B3 com token, e tenho certeza absoluta que as próximas edições avançaremos mais questões de tecnologia e convidamos bastante a comunidade aí a estar questionando, a estar participando, a estar opinando, para que em conjunto a gente possa estar colocando cada vez mais na prática, no dia a dia de todos, a Pepita Global. É isso aí. Obrigado a todos. Forte abraço aí para o nosso Rodrigo, a todos os nossos ouvintes, aqueles que assistiram ao vivo e aqueles que virão assistir. Até a próxima Pílula do Conhecimento, segunda-feira que vem. Não é isso, Rodrigo? Abraço. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, na próxima segunda-feira, continuaremos com mais Pílulas do Conhecimento. Acompanhem sempre as nossas comunicações pelos meios oficiais de comunicação, lembrando que a Pepita não entra em contato com ninguém. Então, qualquer necessidade de suporte, entra lá, pepita.global, dá no chatzinho lá, que a equipe de suporte está sempre à disposição para estar corroborando com todos. Perfeito? Então, até a próxima segunda, pessoal. Um forte abraço a todos. Até breve. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast.